Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu sei que muitos nesse momento estão nos assistindo com um forte desejo de poder estar conosco aqui de forma presencial, mas sabemos que o momento ainda não nos permite. Em breve nós estaremos juntos aqui novamente, reunidos de forma presencial. Tudo que nós precisamos nesse exato momento é descansar o nosso coração no Senhor e saber que Ele ainda continua e continuará no controle de tudo e de todas as coisas. Afinal, a palavra dele nos ensina que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu creio que o Senhor, Ele nos dará a oportunidade de poder vivermos um momento único, em breve, em nome de Jesus. Aí da sua casa, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, de número 34, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, uma palavra poderosa no nome de Jesus. Salmos de número 34 e verso de número 19, nós vamos ver algo precioso que o Senhor vai falar no nosso coração. Esse salmo, ele é escrito por Davi, e todos nós sabemos que nessa ocasião, Davi, ele estava fugindo de Saul, porque Saul desejava matar Davi, e a única forma que Davi encontra para poder fugir de Saul, para não ser morto nas mãos de Saul, é fugindo para o campo inimigo, lá para o campo de Abimeleque, e eu creio que naquela ocasião, quando ele foge para lá, nós vamos ver que lá naquele local ele começa a se fazer de louco, e de repente Abimeleque expulsa Davi daquele território, e logo depois de ser expulso daquele território, ele então começa a escrever os Salmos de número 34, e o verso de número 19 me chama muita atenção. A Bíblia vai dizer assim para mim e para você, Salmos 34, verso de número 19, muita são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muita são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Queridos, quando nós olhamos para esse verso, algo me chama muito a atenção, porque eu consigo compreender duas coisas extraordinárias que o salmista está nos relatando, tentando fazer com que venhamos entender. E a primeira coisa que o salmista ele relata, ele vai dizer para mim e para você, a primeira coisa que me chama a atenção, é que o salmista ele traz uma afirmação. E que afirmação é essa, pastor? A primeira afirmação que o salmista traz, é que o justo, ele passa por muitas aflições, ele passa por muita luta, ele passa por muita angústia, ele passa por muito problema, ele é perseguido. E a primeira afirmação que o salmista traz é que o justo, ele passa por momentos onde parece que não vai haver solução. E é isso que o salmista está dizendo, ele está dizendo assim, o justo, ele passa por muitas aflições, como nós estamos passando nesse exato momento. Quantas famílias não estão enlutadas? Quantas famílias não perderam entes queridos? Quantos de nós nessa noite não perdemos amigos próximos? Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, muitos estão desempregados, muitos estão fechando as empresas, muitos estão passando por um momento de instabilidade, e é exatamente isso que o salmista está dizendo, que o justo, ele passa por muitas aflições, ele passa por muita dificuldade, ele passa por muita perseguição, que o justo, ele passa por situações que ele não consegue entender.
Ele está dizendo isso para mim e para você, porque talvez nessa noite você esteja aí na sua casa desesperançoso, talvez nessa noite você esteja aí na sua casa se perguntando por que de tudo isso que nós estamos vivendo, por que Deus ainda não interviu, por que as coisas ainda não se resolveram. Talvez você está fazendo inúmeras perguntas nessa noite e se perguntando por que eu estou passando por tudo isso, porque amanhã eu corro o risco de receber a notícia que já não estou mais empregado, porque amanhã eu corro o risco de acordar e abrir a geladeira e não ter um litro de leite dentro da minha casa para eu poder dar para o meu filho, porque amanhã ou depois eu corro o risco de poder receber a notícia que um dos meus familiares foi testado positivo para o coronavírus. Por que nós estamos passando por tudo isso? Mas o salmista, desde a antiguidade, lá no Antigo Testamento, ele já estava afirmando que nós, isso querido, eu e você, passamos por muitas dificuldades, passamos por muitos problemas, mas a Bíblia diz para mim e para você, que nesse exato momento, quando nós passamos por problema, quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por luta, quando nós passamos por perseguição, quando nós passamos por tempos de instabilidade, como nesse exato momento todos nós, de forma global, estamos passando, nós precisamos trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Nós não podemos deixar a situação dominar o nosso coração, não podemos deixar a situação dominar a esperança que há no nosso coração, porque quando nós olhamos para a palavra vai dizer para mim e para você, livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21 ao 24, quero trazer na memória o que me dá esperança. E o que nos dá esperança? Saber que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se eu e você estamos vivos, mesmo diante de tudo que estamos passando, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, querido. É porque ainda há esperança. Então eu e você não podemos abaixar a cabeça, não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, mas precisamos firmar o nosso coração dentro desta verdade e acreditar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque Deus ainda continua sendo Deus. Ele é o mesmo de ontem, Ele continua sendo o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. A Bíblia diz para mim e para você também, em Romanos capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O escritor está dizendo para mim e para você, que nesse momento, eu não posso dar ouvidos, eu não posso ficar me respaldando somente naquilo que os noticiários dizem, somente naquilo que os profissionais dizem. Eu preciso dar ouvido à palavra de Deus, eu preciso alimentar a minha esperança na palavra de Deus. Mas pastor, é porque o Senhor não está vivendo o que eu estou vivendo, não está passando pelo que eu estou passando, mas existe um Deus lá de cima que diz, ainda que a sua mãe que te amamenta, ou que te amamentou durante um período, ela te esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Deus é pai, não é padrasto, Ele é pai. Então você precisa firmar o teu coração nesta verdade, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, os Salmos de número 71, verso de número 20, nós vamos encontrar uma verdade, e ele vai dizer para nós o seguinte, para mim e para você: tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurará ainda a vida, e de novo me tirará dos abismos da terra. Olha o que o salmista está dizendo, querido. Ele está dizendo que Deus que tem feito ou tem permitido com que ele viesse ver tantas angústias, esse Deus ainda iria restaurar a vida dele. Deus pode restaurar a tua vida, meu irmão.
Mas eu preciso que você entenda nessa noite, que você não pode desfalecer, não pode abaixar a cabeça, não pode olhar para trás como a mulher de Ló, mas você precisa permanecer fiel, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis, como nós estamos vivendo agora. Nós não podemos olhar para trás. Nós precisamos olhar para a verdade, que é a palavra de Deus, porque o livro de Jó, capítulo de número 5, e verso de número 19, o Jó vai dizer algo poderoso, o escritor vai falar para mim e para você algo maravilhoso, e nós precisamos firmar o nosso coração dentro dessa verdade. Ele vai dizer: de 6 angústias te livrarás, e na 7ª o mal não te tocará. Olha o verso de número 24 agora: saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada, absolutamente nada te faltará, porque o Senhor é o teu pastor, Ele que provê na tua casa, é Ele quem faz as coisas acontecer, e se for necessário, Ele envia alguém da onde for preciso, para poder te sustentar, para poder te ajudar, para poder te abençoar, porque Ele é Deus, e as suas misericórdias duram para sempre. E é por isso que eu e você não podemos desfalecer. Eu sei que tudo que nós estamos vivendo, de alguma forma mexe com as nossas emoções, de alguma forma traz uma instabilidade, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos renovados, nós somos fortalecidos, porque nós sabemos que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus jamais voltará vazia. Ela é uma verdade absoluta, ela não falha, ela não mente, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você em Números, capítulo de número 23 e verso de número 19, que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele, não cumpriria? Então, nós quando olhamos para o capítulo de número, para os Salmos de número 34 e verso de número 19, nós conseguimos ver o salmista trazendo uma afirmação, que eu e você passamos por muita dificuldade, como estamos passando agora, passamos por muitos problemas, por muitas lutas, por muitas perseguições, corremos o risco de ficar desempregado, corremos o risco de acordar amanhã e não ter um leite dentro da nossa geladeira, corremos o risco de acordar amanhã e não ter o recurso para poder pagar uma luz aos olhos naturais, mas sabemos que existe um Deus lá no céu, que é capaz de poder enviar corvos para poder alimentar o seu povo. Eu não sei como você está passando hoje, não sei como está o teu coração, mas eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você nessa noite. Não desista, não olhe para trás, mas permaneça firme em tempos difíceis, porque quando você olha para a palavra permanecer, você vai conseguir entender que a etimologia dessa palavra vai dizer para mim e para você que eu e você precisamos prosseguir existindo, precisamos conservar-se, precisamos ficar firme até o fim. Essa é a ideia da palavra permanecer. Nós precisamos continuar a ficar firmes com o Senhor Jesus, precisamos continuar sendo quem somos, precisamos continuar sendo quem a palavra de Deus diz que nós somos, porque a palavra diz que eu e você somos mais do que vencedor. Quando nós olhamos para o capítulo de João, de número 16, Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33, o próprio Jesus diz algo à igreja dele, de forma tão gloriosa, que ele olha e fala assim: uma coisa eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desista, não abaixe a cabeça, não se desespere, não perca tempo olhando para as coisas negativas. No mundo você vai ter dificuldade, no mundo você vai ser perseguido, no mundo você vai passar por luta, no mundo você vai passar por momentos de instabilidade, mas quando o teu coração está em mim, você consegue entender que o teu Redentor vive e que um dia Ele há de levantar por ti. Então eu quero dizer para você nessa noite, o teu Redentor vive, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele continua no controle, e no tempo certo as coisas voltarão a ser como era antes, para a glória do nome dEle.
Quando nós olhamos para a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso de número 22, a Bíblia vai dizer algo maravilhoso para mim e para você. Se você aí da sua casa puder acompanhar conosco, você vai conseguir perceber o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto a sua misericórdia dura para sempre, e nós não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, mas precisamos permanecer firmes no caminho do Senhor. E a Bíblia vai dizer para mim e para você: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. Então, quando nós olhamos, nós vemos o escritor relatando que muitas vezes era necessário exortar os discípulos, porque os discípulos também tinham um desejo de desistir, de olhar para trás, quando se sentiam ameaçados, quando se sentiam fracos, desanimados, quando se sentiam desestabilizados, os discípulos também tinham vontade de desistir, mas era nessa hora que eles eram exortados a permanecer na fé, a entenderem que é por muita tribulação, é por muita perseguição, é por muita angústia que nos importa entrar no reino de Deus. Querido, não terá prazer se nós não passarmos por luta. Quando chegar aquele dia, eu poder olhar e dizer: Senhor, valeu a pena tudo o que eu passei naquele tempo de pandemia. Parece que nada iria dar certo, mas quando eu pensava que nada iria dar certo, o Senhor me surpreendia, porque afinal o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não desista, querido, não olhe para trás, não permita que a ansiedade domine o teu coração. Não permita que os noticiários façam você desistir. Não permita, porque a última palavra, ela vem de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo de número 4, e verso de número 7 ao 12, nós vamos ver coisas extraordinárias com a palavra de Deus, e ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos mostra o caminho, porque é isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando as coisas estão difíceis, a palavra de Deus me direciona, a palavra de Deus me orienta, e a palavra de Deus nessa noite, para mim e para você, 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 7 em diante, temos o seguinte relato dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dado de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Em tudo somos atribulados, em tudo somos perseguidos, em tudo passamos por dificuldade, mas nós não olhamos para trás, nós não nos abatemos, nós não desistimos, porque nós não andamos pelos olhos naturais, nós andamos pelos olhos da fé. Então nessa noite eu quero te encorajar: não desanime, não desista, não olhe para trás, mas permaneça firme. Ei, Deus está falando ao teu coração nessa noite. Ei, se você passar pelas águas, elas não te afogarão. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará, porque eu sou Deus na tua vida.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o mesmo capítulo 4, verso de número 17, nós vamos ver o escritor dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, as que não se vê são eternas. O escritor está dizendo: atenta o teu coração para as coisas espirituais, para as coisas eternas. O resto você entrega nas mãos de Deus. Eu sei que nós somos seres compostos de emoções, nós nos preocupamos, nós temos as nossas responsabilidades diárias, mas nós precisamos entender que a nossa vida, ela é governada por Deus. A nossa vida, quem nos sustenta, quem provê, é o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu não vou desfalecer, eu não vou desanimar, porque o salmista está afirmando para mim e para você, no Salmos de número 34, e verso de número 19, a parte A, ele está dizendo para mim e para você que me assiste nessa noite: muita são as suas aflições, muitas são as suas aflições. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a parte B, a primeira ele traz uma afirmação, mas a parte B, a segunda, ele traz uma promessa dizendo que o Senhor de todas, Ele o livra. O Senhor nos livra de todo o problema. Se tiver faltando o pão de cada dia, Deus envia. Se tiver faltando recurso para poder pagar a conta de água, de luz, o aluguel, Deus vai levantar uma pessoa, mas vai enviar para você. O que você não pode é desistir, o que você não pode é olhar para trás, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 11, vai dizer algo extraordinário, e nós precisamos firmar o nosso coração nessa verdade. Mais uma vez eu enfatizo isso, querido, porque é tendencioso que no meio da instabilidade nós venhamos pensar em desistir. Mas é por isso que nós falamos que o escritor aos Romanos, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nessa noite você está ouvindo a palavra. Nessa noite o Senhor está falando ao teu coração, porque Ele te ama, porque Ele não te abandonou. E tudo que Ele quer é ver você permanecendo, tudo que Ele quer é você fazendo com que a cada dia resplandeça o sentimento de esperança dentro do teu coração, para entender que Ele ainda continua no controle de tudo e de todas as coisas, e que tudo isso vai passar, e em breve nós estaremos juntos, podendo abraçar, podendo compartilhar os nossos sentimentos uns com os outros, podendo orar de mãos dadas, podendo cantar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, podendo dizer, assim como o povo de Israel um dia disse, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós, ou aquele povo, estava como quem sonha. Quando Deus restaurar a nossa sorte, muitos vão olhar e vão dizer: não é possível, eu já não tinha mais esperança, eu já não acreditava mais, mas Deus mudou a sorte, Deus restaurou, Deus fez um milagre, Deus colocou esse vírus por terra, porque Ele é Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver verso de número 11, de 2 Timóteo, capítulo de número 3, vai dizer para mim e para você as seguintes palavras: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, livrou-me o Senhor, porque Ele é fiel. E o salmista, ele não traz só uma afirmação dizendo que o justo passa por perseguição, que o justo passa por problema, como nós estamos passando agora, um momento de instabilidade, uma crise sanitária, mas ele também completa essa frase, ele completa essas palavras dizendo que o Senhor os livra de todas elas. Quando nós olhamos
para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, existe uma promessa de Deus para mim e para a sua vida, e a palavra vai dizer para mim e para você, Deuteronômio capítulo 28, e verso de número 1 em diante, vai dizer assim para mim e para você, meu amado irmão, que me ouve nessa noite: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então guarda essa palavra no teu coração, pega essa palavra no teu espírito e começa a glorificar o nome de Jesus aí na tua casa, começa a dar uma salva de palmas aí na tua casa, começa a dar glória a Deus aí na tua casa, porque se você aplicar essa palavra no teu coração e fazer tudo que Ele está te ordenando, Ele vai te exaltar, Ele vai prover na tua casa, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, meu irmão, nós vemos em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 18, querido. Talvez você está pensando em desistir nessa noite, talvez você está aí na sua casa dizendo: poxa, Deus me abandonou, o que vai ser de mim, da minha família? Mas o apóstolo diz para mim, para você, o apóstolo Paulo vai dizer para mim, para você, Romanos capítulo 8, verso de número 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Havia uma convicção no coração do apóstolo, que tudo que ele estava passando não se comparava com aquilo que Deus iria manifestar na vida dele. Você tem essa convicção nessa noite, querido? Será que você acredita nessa palavra? Será que você acredita nessa promessa? Será que você acredita que Deus está no controle, que Deus é poderoso para poder fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina, que Deus é poderoso para poder enviar o recurso dentro da tua casa? Será que você acredita nisso, meu irmão? Será que você acredita nisso? Ou você tem dado ouvido às coisas lá de fora? Ou você tem permitido os noticiários dominarem os seus sentimentos? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua fé? Será que você tem permanecido firme em tempos difíceis? Será, querido? E é justamente por isso que nós estamos aqui, porque a igreja de Jesus, ela não para. Nós vamos continuar rompendo, e enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar com essa missão, encorajando você, porque esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para servir você, nós estamos aqui para orar por você, nós estamos aqui para poder orientar você, e se você precisar, você pode ligar aqui, porque diariamente, de segunda a segunda, nós temos um pastor aqui na secretaria à sua disposição, para poder orar, para poder aconselhar você, para poder te dar uma palavra de encorajamento, para poder te dar uma palavra de conselho, porque esse é o nosso papel, e você não vai morrer, porque a última palavra vem de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver, para terminar, o mesmo capítulo 8 de Romanos, verso de número 35, vai dizer para mim e para você: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada, a pandemia, o isolamento social? Será que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é capaz de separar você do amor de Cristo? Porque por mais que nós não estejamos cultuando ao Senhor de forma presencial, nós estamos aqui de forma online. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida. E será que a pandemia, será que o isolamento social, ele é capaz de separar você do amor de Deus, querido? Mas o escritor está nos orientando nessa noite, que não, meu irmão, não. A pandemia, a crise sanitária, a crise econômica, o isolamento social não é capaz, a fome, a nudez, o perigo, a espada, não é capaz de impedir ou de separar você do amor de Deus. Aí na tua casa, você é capaz, ainda pode louvar o Senhor, adorar o Senhor, exaltar o Senhor, orar ao Senhor, fazer um culto doméstico. Aí na tua casa, você é capaz de contemplar as misericórdias de Deus.
Aí ele vai continuar dizendo, verso de número 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais. Ser vencedor é bom, é maravilhoso, vencer um desafio, mas a Bíblia está dizendo que eu e você somos mais do que vencedor, porque Jesus venceu a morte, e nós somos mais do que o vencedor. Por isso eu quero te encorajar nessa noite, não desista, não desanime, Deus continua no controle, Deus Ele é soberano, Deus é soberano, querida, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, falaria Ele e não cumpriria. Tudo que eu e você precisamos é guardar a nossa vida, ou guardar o nosso coração, dentro das Sagradas Escrituras, dentro dessa verdade. E o salmista, embora ele traz uma afirmação dizendo que muitas são as aflições do justo, mas ele também traz uma promessa dizendo que de todas elas o Senhor os livra. Não foi isso que aconteceu com José? Quando foi perseguido, quando foi preso, ele não permaneceu servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, e resultado da sua permanência, da sua fidelidade, se tornou governador do Egito. Não foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quando o rei Nabucodonosor colocou a fé deles em xeque-mate, dizendo que se eles não adorassem a estátua do rei Nabucodonosor, eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. E os três, ao olhar para o rei Nabucodonosor, disseram assim, não importa o que você vai fazer com nós, mas nós não iremos mudar de opinião, nós permaneceremos fiéis, adorando, servindo, nós continuaremos amando a esse Deus, não importa a circunstância, se for necessário morrer, nós morreremos, mas continuaremos, permaneceremos fiéis ao Senhor. Não foi isso que Jesus fez por mim e por você, permanecendo fiel, depois de ser tentado? E nessa noite eu quero te encorajar, permaneça, não desista, não olhe para trás, porque tem um Deus que é contigo. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que 366 vezes nós encontramos a palavra não temas. Ou seja, todo dia, todo o amanhecer, Deus está olhando para mim e para você dizendo não temas, não abaixe a cabeça, não desanime, não desista, não olhe para trás, não desespere, porque eu estou contigo. Eu quero orar com você nessa hora, e eu gostaria que você, aí na sua casa, ou aonde quer que você esteja, seja no hospital, no seu trabalho, que você curvasse a tua cabeça, e se tiver mais alguém da sua família aí, dê as mãos a essa pessoa, seja amigo ou membro da sua família, e vamos juntos orar nessa noite, querido. Feche os teus olhos, e vamos orar comigo em nome de Jesus. Pai, nessa noite, nós queremos agradecer ao Senhor, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, por essa palavra tão maravilhosa de ânimo, de coragem. Pai, muito obrigado, nós entendemos a Tua palavra, por isso nessa noite, Pai, fazemos um compromisso com o Senhor, de permanecer, porque sabemos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Pai, nós reconhecemos a Tua soberania, por isso nessa noite nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, e Te reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Cuide de nós, Pai, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, cuida dos nossos negócios, Pai. E eu que estava afastado dos caminhos do Senhor, nessa noite, eu entendi a Tua palavra, e por isso, Pai, eu quero tomar a decisão de retornar para os braços do Senhor, e reatar a minha aliança com o Senhor, Pai. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, e continue, Pai,
com a tua infinita misericórdia, nos abençoando dia após dia, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Querido, Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você aqui nessa noite. E você que fez uma dessas orações, entregando a sua vida para Jesus, ou reconciliando com Ele, nós temos o nosso número aí, nosso número aqui na igreja. Você pode ligar para a secretaria da igreja, você pode pesquisar no Google, na internet, Lagoinha Betim, vai aparecer o telefone da nossa secretaria. Você pode ligar aqui, ou você pode mandar uma mensagem dizendo, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador, eu quero reconciliar com Jesus, eu quero fazer parte dessa família, eu quero uma oração pastoral, eu quero um aconselhamento pastoral. Você pode ligar para nós aqui de segunda a domingo. Nós temos um pastor aqui à sua disposição. Que Deus te abençoe, tenha um final de noite abençoado, um restante de semana, como os melhores dias da sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja não só hoje sobre a tua vida, mas para todos sempre. Amém, amém. E graças a Deus. Sinta-se abraçado nessa noite, um beijo no teu coração e fique na paz, em nome de Jesus.